diferente que nós podemos aprender com este profeta. Abacuque significa abraço àquele que abraça. Ele vai escrever esse livro no ano de 600 a.C. e ele está envolto, com certeza, em um dos momentos mais caóticos do povo de Judá. Abacuque vai escrever esse livro em duas quedas. A primeira queda é a queda de Nínive, no ano 612 a.C. e também entre a queda de Jerusalém, no ano 586 a.C. A queda de Nínive, que foi exatamente a capital da Assíria, que era uma nação poderosa e extremamente terrível em degolar pessoas. A Síria agora vai ter a sua sentença final. Nós vamos perceber que o rei Xiaxares e também Babilônia se unem para destruir a cidade de Nínive, a qual por outrora Deus usa o profeta Jonas para pregar para aquela cidade, dizendo que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Mas o povo se arrependeu, se quebrantou, pegou o pano de saco, colocou a cara na areia e começou a se arrepender. Aí Deus olhou para Jonas e disse: vai lá, prega de novo e diz para eles que não vai ter destruição, porque eu não rejeito o coração quebrantado e contrito a minha presença. Jonas questionou, ele não entendeu, porque apesar que a pregação mudou, mas o resultado seria um resultado extraordinário. Deus iria trazer consigo um perdão, uma misericórdia para aquele povo. Como o profeta Abacuque disse: lembra, Senhor, da tua misericórdia na hora da ira. E foi nesse momento que Deus olhou para aquele povo e simplesmente ele teve compaixão. Mas o povo continuou pecando, o povo continuou fazendo o que desagradava a Deus. Só que agora chegou o destino final. E o profeta Naum, no seu capítulo 3, vai profetizar a queda de Nínive, uma das poderosas nações, impérios que havia naquela época. Se você analisar lá no livro de Naum, capítulo 3, e no seu versículo de número 12, o profeta Naum profetiza dizendo: assim como os homens chacoalham a figueira para cair figos e comerem, assim seria Nínive. Nínive seria chacoalhado, porque estava pecando, prevaricando contra Deus. E isso Deus não deixou por isso mesmo. Deus foi lá e permitiu que Assíria ou Nínive fosse destruído. Da mesma maneira, Jerusalém, no ano 586, em uma das suas invasões, Nabucodonosor, e juntamente com a sua tropa babilônica, irão invadir Jerusalém e, consequentemente, dentre essas duas quedas desses grandes nações, Abacuque escreve o seu livro. Nós vamos perceber que Abacuque está num período crítico, caótico de Judá. Por quê? Porque no auge das reformas do rei Josias, que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, Josias percebe que Jerusalém, Judá, o templo de Jerusalém, que era a forma que o povo adorava a Deus, era um templo, estava contaminado. E nós podemos dizer, entre aspas, que Josias fez uma faxina na casa de Deus, porque ele viu altares a ídolos pagão dentro do templo. Isso consequência dos reis antepassados, consequência de Jeroboão, que foi um dos piores reis de Israel. Agora Josias entra dentro do templo de Jerusalém, vai quebrar todos os altares que era a data divindades, até mesmo o sol, a lua, as estrelas eram adoradas. E Josias vai fazer uma reforma total. Enquanto Josias, que faleceu com seus 39 anos de idade, tentava fazer a coisa dar certo, e a coisa mudar, e a coisa ficar limpa na casa de Deus, tinha gente que ficava diante dessa circunstância querendo trazer mais sujeira. Enquanto Josias queria trazer consigo uma limpeza na casa de Deus, muitos reis pós ele
Daniel disse para o rei Nabucodonosor que o rei se preocupasse, porque o governo babilônico seria dominado pelos medo-persas. Se isso acontecesse, se concretizou. Por isso que agora, no lado norte, que é o lado dos medos, também ameaçam Judá para invadir. Mas agora nós podemos perceber diante desse cenário. O cenário é um cenário muito preocupante. É um cenário crítico. É um cenário triste, meu irmão Júnior. É um cenário em que nenhum profeta da atualidade tem a coragem de enfrentar. Porque os profetas da atualidade, eles querem agenda, eles querem reconhecimento e querem dinheiro na conta. Mas profeta como Abacuque, enfrentar, aleluia, a maior crítica, a maior situação do seu povo, que era a apostasia, que era a violência, a iniquidade, a transgressão. Quem é que tem coragem? Quais são os profetas da atualidade que tem coragem de enfrentar o período mais difícil do seu povo? Você olha para o povo de Deus pecando e você olha para um lado para o outro, não tem Deus para responder, não tem oração respondida, não tem nada, nem resposta divina de Deus em favor daquele povo. O profeta Abacuque, ele simplesmente começa no capítulo de número 1, chamada a oração de Abacuque. O que eu acho interessante é que quando você abre o livro de Abacuque no capítulo 1, versículo 1, você vai ver a primeira palavra, peso de Abacuque. Peso. O peso aqui que está escrito no texto, que o profeta Abacuque viu, era o peso do pecado, a iniquidade, a transgressão, a violência, o litígio, a prostituição, tomou de conta de Judá. E o texto começa dizendo, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós podemos analisar um profeta oprimido pelas circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Ele mesmo diz no capítulo 1, Senhor, até quando eu vou clamar violência e tu não vais salvar? Até quando eu vou gritar iniquidade, Senhor, e o Senhor não vai responder? Até quando o litígio, a violência, a apostasia toma conta de Judá e o Senhor não responde? Nós vamos perceber que os 4 primeiros versículos de Abacuque, ele está tratando de questionamentos. Ele é um profeta crítico, ele está criticando não a Deus, mas criticando o estado do povo, e também ele está questionando por que Deus não responde, porque Deus sempre respondeu aos profetas, Deus sempre falou com os homens, Deus sempre deu um endereço certo de resposta, mas dessa vez Deus não responde nada, Deus está calado, Deus está em silêncio. Enquanto isso, o profeta está rasgando a alma dizendo, Senhor, a violência, Senhor, está ao meu redor, Senhor, a iniquidade, a transgressão está tomando conta, eu não suporto dessas coisas. Até quando, Senhor, eu vou clamar, o Senhor me responde? Ou coisa ruim é orar e Deus vai responder, não. Ou coisa ruim é você falar e Deus não vai retorno. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu digo para a igreja, está tendo retorno do céu para nós aqui. Deus está ouvindo a nossa oração.
Aleluia. Aleluia. Mas porque Deus está usando Babilônia, que era uma nação inimiga de Israel, para tomar conta de tudo, sabe o que era? Consequência das práticas deles, consequência do pecado, irmão. Ninguém é obrigado a plantar, mas é obrigado a colher. Aleluia! Ninguém foi chamado aqui para plantar, mas se plantar, espera e verá que a colheita vai chegar. A lei da semeadura ainda funciona na graça. Se plantar, vai colher. Tem que vir aquela para subir canalaia. Oh glória! Mas irmãos, Deus usa quem Ele quer, faz do jeito que Ele quer. E se Ele quer castigar seu povo usando uma nação inimiga, Ele pode fazer porque Ele é Deus. Mas para que isso? Para ver se o povo desperta e acorda para o cenário que estão vivendo. Eles estão vivendo no pecado, eles estão vivendo na transgressão, eles estão vivenciando a violência. E agora é necessário que essas nações inimigas se levantem. Babilônia está se levantando aí. Umas águias que se apressam para voarem. Assim Babilônia está chegando. Essa é a primeira resposta de Deus. Agora, o segundo porquê do profeta, do versículo 12 a 17. A pergunta que fica para nós resumirmos, a resposta do profeta é: por que o Senhor usa ímpio? Por que Deus vai usar ímpio para castigar o povo que é dele? Ficou esse questionamento. Por que Deus, era melhor Deus usar na casa? Deus não poderia usar o próprio povo lá mesmo? Alguém que buscasse mais lá, beleza? Não. É ímpio. Sabe por que Deus usa assim? Porque não tinha um justo para repreender, para redarguir, para exaltar. Aí Deus vai lá e diz assim: olha, se os justos não estão andando na justiça, mas os ímpios não andam na justiça, mas andam na impiedade, mas andam direito, vou usar eles para castigar vocês. E ficou essa pergunta: por que Deus usa os ímpios? Por quê? Por quê? Ficou por quê? Você vai perceber no capítulo 1 que Abacuque vai se direcionar a Deus. No versículo 3 vai dizer: Senhor, não é tão puro de olhos que o Senhor não consegue ver no pecado. E o Senhor vai ver o que isso vai acontecer. O Senhor vai olhar a vexação e vai permitir, vai deixar isso acontecer, Senhor. Tu és tão puro de olhos, tu és tão santo que o Senhor vai conseguir ver essas coisas, permitir essas coisas acontecer. Senhor, o Senhor vai deixar que eles nos façam presa fácil? Será que nós vamos seguir aqueles peixes que são arrancados pelos anzóis, Senhor? Vai ficar no porquê do capítulo 1. O questionamento no início é: por que Deus não responde? Aí quando Deus responde, questiona: por que Deus falou? E quando Deus falou, Ele não falou que agradasse. Meu profeta, eu me agrado de ti. Não, eu não estou me agradando do que está acontecendo com o meu povo. O meu povo está pecando. Enquanto o pecado está tomando de conta do cenário, tem gente profetizando bênção. Olha a situação que nós estamos vivendo. Tem gente profetizando chave de casa, não, pelo amor de Deus, irmão. É tempo que nós profetizar: ou se arrepende ou não vai para o céu. A mensagem tem que ser essa agora, porque esse negócio de mimimi, irmão, acabou por aí, irmão. Chegou o tempo em que a nossa geração é a geração do arrebatamento. O arrebatamento está bem pertinho de acontecer.
Mas agora, sabe o que ele vai fazer agora? No capítulo 2, ele terminou de perguntar o porquê, e agora ele vai fazer assim: agora, Senhor, eu vou me apresentar, vou ficar igual sentinela, igual vigia, vou esperar o Senhor responder de novo. Senhor, eu vou me preparar para o Senhor falar comigo de novo. Vou ficar como sentinela, vou ficar aqui na retaguarda. Vou ficar na retaguarda aguardando o Senhor me dar retorno de novo. Agora Deus vai responder. O profeta está preparado. O profeta está posicionado para Deus falar. Aleluia. Deus agora vai responder praticamente em todo o capítulo. Do versículo 2 até o versículo de número 20. Deus vai dar a segunda resposta ao profeta Abacuque. Agora Deus olha para Abacuque dizendo: Abacuque, está preparado, Abacuque? Está posicionado? Tô, Senhor. Pega aí uma caneta. Abacuque, pega uma tábua. Escreva, mas deixa bem legível. Até para quem estiver correndo vai ver, vai perceber a letra. Porque o que eu vou falar agora, aleluia. O que eu vou falar para você, Abacuque, não vai ficar só aqui não, vai ficar escrito. E se ficar escrito, vai ficar lembrado. Aleluia. Então se Deus manda ele escrever, é porque Deus queria que quem passasse ali lembrasse. Qual é a palavra que você vai escrever? Escreve aí, Abacuque: o justo viverá pela fé. Fica tão escrito que em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo dos gentios chega e diz assim: mas o justo viverá pela fé. Como disse Abacuque? Ficou tão escrito que até Paulo mencionou. Quem está entendendo essa palavra? A palavra viverá é uma palavra hebraica que significa desfrutar do que é bom, florescer, preservar, viver, alegria. É sinônimo de viverá. O justo viverá, vai desfrutar da fé. Era tipo Deus dizendo assim para Abacuque: Abacuque, se o cenário está ruim, você não pode jamais permitir que essa circunstância faça você se entristecer. Porque se você é justo, você vai viver. Você não vai morrer. Eles podem morrer, Abacuque, porque eles não é pecado, mas você vai viver. Você vai viver, porque você vai viver pela fé. E se você vive pela fé nessa noite, você vai viver. Você vai viver. A igreja vai viver. Sabe por que você não morrer? Porque você vive pela fé. Vive pela fé. Vive pela fé. Você vive pela fé. E a fé vive em fundamento das coisas que se esperam e das coisas que o Senhor prepara para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Se não fosse a fé, Abraão não alcançaria a promessa. Se não fosse a fé, Noé não construiria arca. Se não fosse a fé, irmãos, como é que seria estes homens que vivenciou sem nada, mas viveram pela fé? Era Deus falando e dizendo: sim, Senhor, mesmo que eu não vejo nada, mesmo que o meu cenário esteja dando certo, mesmo que o meu cenário esteja dando tudo errado, mas a minha fé diz: vai dar certo, 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 igreja. Já deu certo em nome de Jesus, igreja. Já deu certo. Usa a tua fé nessa noite, porque você é justo e você vai viver pela fé.
enquanto Abacuque está escrevendo, o justo viverá pela fé. Deus olha e diz assim: terrão, meu filho, é meio. Agora, em 5 ais. O primeiro ai, versículo 5 a 8, ai daquele que é ganancioso. Primeiro ai daquele que é ganancioso. Ganância. Aleluia. Segundo ai, versículo 9 a 11, ai daquele que é complacente com o pecado. Terceiro ai, versículo 12 a 14, ai daquele que é violento. Quarto ai, versículo 15 a 17, ai daquele que é desavergonhado. Quinto ai, do 18 a 20, ai daquele que é idólatra. Ai daquele que diz para o pau: desperta e atende a oração. Ai daquele. Ai daquele que diz para a estátua: me responda. Ai daquele. Ai daquele que é violento, ai daquele que é ganancioso. Deus falando, e Abacuque escrevendo. Ai daquele que vive nessas pratas, ai daquele, porque Deus é justo. Glória, irmãos, igreja, o nosso Deus é justo. Ei, papai nos ama, mas ele corrige também, meu irmão. Ele te ama como ninguém te amou, mas também ele vai te corrigir como ninguém te corrigiu. Porque vai ter hora que Deus vai puxar de orelha, Deus vai pegar assim você, irmão, pega um peixe no anzol, vem pra cá, você vai. Eita, glória a Deus, é porque papai te ama. Ele te ama. Agora no capítulo 3. Quando o Senhor está falando isso, nos últimos versículos do capítulo 2, Deus está dizendo assim: o que é que aproveita um homem que esculpiu uma imagem de escultura e falar com ela, se ela está muda? O que é que adianta o homem dizer: acorda, desperta? Pode isso me ensinar? Tem algum espírito neles? Isso é Deus falando. Versículo 20: cale-se diante de mim toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. É Deus dizendo assim para Abacuque: Abacuque, eu sou Deus, e fora de mim não há outro Deus, não há outra rocha que eu conheço. Abacuque, que a terra se cale e veja as minhas obras que eu vou fazer. Ele quer buscar um fogo, despedaçar-se. Ele faz tudo, porque Ele é Deus. E se esse Deus é poderoso para fazer tudo isso e muito mais, será que Ele não está vendo o que está acontecendo com o povo dele? Agora vai entrar na vida dele. Aleluia. Quando Deus diz assim: cale-se diante de mim toda a terra, Ele está querendo dizer: eu estou pronto e prestes a agir com poder. Fiquem calados. Fiquem calados, porque eu estou prestes a trabalhar. Aí entra agora o capítulo 3. A oração de Abacuque agora em forma de música, em forma de louvor. Você percebeu a diferença que há algo extraordinário para acontecer na vida do profeta quando Deus está falando? É melhor quando Deus fala. Porque quando o homem fala dá errado, ele fica triste, ele fica com raiva, ele fica estressado. Mas quando Deus fala, ele até tristeza se converte em alegria. No versículo 1, peso para o profeta Abacuque, capítulo 2. Estou aguardando a resposta, capítulo 3, já estou cantando. Irmão, esse é que é Deus, irmão. O capítulo 1 de Abacuque foi terrível. No 2 ele estava aguardando o momento de Deus. Agora o capítulo 3 ele está cantando. Porque a Bíblia diz assim: aquele que está feliz canta louvores. Está doendo, glória. Aleluia. E o capítulo 3 começa dizendo a oração do profeta Abacuque em forma de louvor, em forma de canto. Ele não está mais orando, falando, ele está cantando agora. Eita, glória. Versículo 2:
Sabe por que ele temeu? Ele temeu se ele praticar a arrogância. Ele temeu se ele praticar a idolatria. Ele temeu se alguém estiver nessas práticas, porque Deus falou 5 áreas. Ele temeu, se eu ouvir essa palavra, eu fiquei com medo. Estou com medo, Senhor. Eu tenho medo de ser ganancioso. Eu tenho medo de ser idólatra. Eu tenho medo de ser desavergonhado, violento, ou assim. Aí depois que ele percebe que Deus falou tanta coisa, ele disse: Senhor, eu temi que o Senhor falou, aviva. Aviva, ó Senhor. Irmão, o que significa aviva? Aviva significa despertamento. Avivamento não tem nada a ver com o que tu disse daí. Isso não é avivamento. Avivamento é despertamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Irmão, que obra é essa? Que obra é essa? A resposta está no capítulo 1 e versículo 5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo nesses dias uma obra. Aleluia! E essa obra que eu vou fazer vai ser tão grande que vocês vão ficar sem acreditar. A obra que Abacuque está se referindo é a ação de Deus. Senhor, desperta teu agir. A tua ação no meio dos anos. Sabe o que isso significa? No meio dos anos, Senhor, enquanto o Senhor estiver disposto a decidir alguma coisa. Senhor, na tua ira, quando o Senhor começa a fazer a obra, lembre-se da misericórdia. Eu sei que eu vou pregar, o povo não vai se arrepender, mas Senhor, lembra. Lembra daquela vez que o Senhor teve compaixão de mim naquela vez? Lembra, Senhor, da tua misericórdia. Porque Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumido, porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso que eu e você não está fulminado cada desse pecado. Por isso que eu e você, meu irmão, que estamos aqui, porque Ele lembrou da misericórdia. Do versículo 3 a 11, o profeta está cantando o poder de Deus sobre a natureza. Olha que louvor, olha que melodia ele está preparando. Ele está dizendo: olha, o Senhor desceu com raios brilhantes, resplendor de luz, a sua glória cobriu o céu e a terra. O Senhor, quando se manifesta, a terra ela treme. A terra derrete, a terra chacoalha quando Deus decide se manifestar. Aleluia! Ele está dizendo: os outeiros se encurvou. Ele parou no meio da terra, olhou, separou. Os montes foi esmiuçado. Adiante dele a peste, raios e fogo. O que significa? Ele estava fazendo alusão que Deus fez lá no tempo de Moisés. Lá em Israel, quando eles estavam cativos no Egito, Deus mandou praga, foi Deus que mandou, foi Satanás. Foi Deus. Mandou mostra, piolho, água, sangue, foi Deus que mandou. É a Bíblia dizendo: quem manda é Deus. Quem manda é Deus, só vai mandar, não manda nem no inferno, mas Deus com glória. Deus manda na natureza. A natureza treme com ele. No versículo 12 a 16, Abacuque está cantando sobre Deus que tem poder sobre as nações. O profeta, ele olha e percebe: Senhor, com indignação o Senhor marchou.
sobre as nações. Era tipo Abacuque dizendo: se o Senhor pode usar uma nação inimiga para castigar esse povo, o Senhor também castiga eles também. Castiga, sabe por que castigou? Porque Babilônia está fora do mar. Cadê Babilônia? Foi dominado por um império menor que eles. Irmão, Deus pode fazer? Pode. Mas uma hora, a ação de Deus, a obra de Deus vai acontecer. Pode sair demônio da frente, pode sair de fogo. Quando Deus operar, ninguém vai impedir. Quando Deus decidir fazer, está decidido, é prego batido de ponta virada, ninguém vai impedir a gente de Deus. Se Deus falou nessa igreja, se Deus falou na tua vida, não tem Satanás no inferno que impeça. Não tem palavra negativa que impeça, porque ele está marchando. Ele está marchando, está trilhando. Só que agora no versículo 13 me chama a atenção, porque Jesus vai aparecer aqui. O versículo 13 faz alusão a Cristo, o Messias. Porque ele vai dizer no louvor: tu saíste para salvamento do teu povo, do teu ungido. A palavra ungido no hebraico é Messias, Yeshua, Hamashia. Messias prometido, ungido. Versículo 3 de Abacuque, Jesus está aqui. Para a salvação do seu povo. Aleluia! É como o profeta pergunta, dizendo assim: eu sei que há um ungido que vai vir salvar esse povo. Esse povo está tudo perdido. Não tem ninguém para interceder. Não tem ninguém para perdoar. Aí veio Cristo, foi lá no Calvário e disse: eu vou salvar esse povo. Porque esse povo está na sua ofensa, nos seus delitos, nos seus pecados. Mas a minha graça vai vivificar. A minha graça vai fortificar. A minha graça vai salvar. A minha graça vai perdoar. Essa é a graça do ungido. Como diz o salmista: se não fosse o Senhor, ora diga Israel, teríamos ido livre vivo. Se fosse pelo nome, nós já tínhamos morrido faz tempo. Quem tanto desejou nossa morte, nossa falência, nossa desistência, fim de ministério, fim de casamento, fim de família, fim de tudo, tanto desejado, mas ele só fica com desejo, porque não acontece. Porque o nosso Deus é Deus de salvação, é Deus de vitória, ele é varão de guerra. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Não de Jesus Cristo. Nosso Deus é grande. Não brinque não, nosso Deus é grande. E Abacuque continua cantando: nosso Deus tem poder sobre nações. Ele espalha tempestuosos, marcha sobre a terra pela massa criminalizada. Isso é Abacuque cantando, ele está cantando. Eu não sei qual era o tom, não sei qual era a melodia, não sei qual era a sequência dos acordes. Eu só sei que Abacuque, no versículo 16, está dizendo assim: Senhor, eu ouvi tudo isso que o Senhor fez no tempo de Moisés. Eu ouvi na terra de Cusã, Midian, nos montes, nos outeiros, no deserto. Eu ouvi, soube na história. Fiquei com um calafrio na barriga, Senhor. Meu ventre se comoveu. Era tipo ele dizendo assim: meu ventre se comoveu. Eu tremei os meus lábios, eu não consegui nem falar muito. Eu me entreguei em si. Só de saber da obra que o Senhor fez, uma avivamento que o Senhor fez lá no deserto. Coluna de fogo, nuvem de fogo. Meu Deus, o monte foi pegando e Moisés dizendo: não, estou com medo, estou com medo, estou com medo. E quando desce a glória no rosto dele, o povo diz: pega o véu e bota na cara dele, porque a glória é muito grande. Que glória é essa, irmão? É o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Eu ouvi o Senhor falar sobre isso.
os meus ossos quase apodreceram. Aí a gente fala de Deus, nós anunciamos Cristo que faz essas obras. O povo ainda zomba, o povo ainda brinca, o povo ainda fala, o povo ainda escandaliza, né? O povo não tem mais temor a esse Deus, não. Mas deixa eu te dizer, mesmo Deus manda praga no Egito, ele manda praga, ele continua fazendo, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8, ele é o mesmo homem, é o mesmo hoje, eternamente. Ele continua sendo o mesmo Deus. Agora, para eu concluir a mensagem, eu estou aprendendo a ser aquele pregador que fala, vai terminar e vai terminar. Porque a gente fala tanto em terminar, mas não acaba terminando, né? Eu não quero mentir e enganar o povo de Deus. Quem gosta de enganar o povo é Satanás, eu não quero ser filho de Deus, sou filho de Deus. Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, a oliveira minta, os campos não produzem, as ovelhas sejam arrebatadas, não tem nem uma ovelha no curral. Mas mesmo assim eu vou me alegrar. Peraí, agora vamos lá. O que é que Abacuque está dizendo esse monte de coisa aí? A figueira que tanto dava figos, ele diz, olha, ainda que a figueira não dê nem figos, a oliveira não produz, e que os currais estejam vazios, mas eu vou me alegrar mesmo assim. Era tipo o profeta dizendo, eu não me alegro pelo que eu tenho, me alegro pelo que o Senhor é. A alegria do profeta não é porque o curral está cheio. A alegria do profeta é estar cheio de Deus. A alegria do profeta não é quando a figueira dá figos, mas é em Deus que pode fazer frutificar. Aleluia! Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, para vocês entenderem. Olha que coisa linda. Isso é resultado do que o inimigo pode fazer. Ele pode arrebatar, ele pode arrancar, ele pode destruir. Ele veio para essa função, matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, ele veio para trazer destruição, desolação, não é? Mas é interessante uma coisa, mesmo que tudo isso seja resultado da invasão do inimigo, mas eu continuo me alegrando. Eu continuo me alegrando no Senhor, eu escutarei o Deus da minha salvação. Só que for o louvor de Abacuque, o louvor de Abacuque eu não adoro a Deus porque as coisas estão dando certo. Eu adoro a Deus porque Deus está comigo. Só de saber de um Deus que faz coisa tremenda na terra, eu vou lá me preocupar, irmão, se a figueira está dando filhos, se a oliveira está produzindo, se as ovelhas estão sendo arrebatadas. Deixa eu dizer, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Agora, para nós, a palavra tem texto, tem contexto, uma mensagem positiva, agora tem uma mensagem para nós aqui. O que eu faço para ter esse avivamento de Abacuque? O que eu faço para me alegrar, mesmo que as coisas não estejam dando certo, e saber confiar na sua palavra? O que eu faço? Faça o que Deus falou para Salomão, em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa, humilhar-se, humilhar esperando embaixo da potente mão do Senhor. Segundo, orar. Ora, tem avivamento não. Buscar a sua face. Uma coisa é orar, outra coisa é buscar a face. Buscar a face, mas se quebrantar, se rasgar diante de Deus. É colocar a cara no pó, não tem essa esperança. E a quarta coisa, se converter. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Se você fizer essas quatro coisas, o avivamento vai acontecer. Sabe por que o avivamento vai acontecer? Porque eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, pois